Vocês já ouviram falar naquela história de que a Unesco queria usar o Brasil como exemplo de democracia racial? Para quem não sabe, a Unesco é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura e tem como objetivo a paz mundial através da cooperação intelectual entre os países. Então, qual é a história? Era a década de 50, 5 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, que havia sido causada principalmente pelas questões raciais, de segregação e do ideal de superioridade racial da raça ariana, que eram um dos ideais do nazismo. E então, se queria entender como seria possível viver em uma sociedade em que habitavam tantos diferentes de forma tolerante, igualitária e democrática. E aí eles chegaram no caso brasileiro. Mas como assim? O Brasil é um exemplo de democracia racial? Nossa, não sabia! Não. A princípio, a nossa intelectualidade brasileira, quando escreve sobre o Brasil no final do século XIX, vai dizer que a miscigenação, a mistura das raças, né, a mistura do branco, do indígena, do africano, ela vai causar uma deterioração do brasileiro. O brasileiro é degenerado. O brasileiro vai ter diversos vícios por conta dessa miscigenação com raças inferiores. Essas são ideias que vão ser apregoadas, por exemplo, por um intelectual brasileiro chamado Nina Rodrigues. Então, isso fica bastante famoso no século XIX, é apregoado em congressos de ciência na Europa e etc. Já no início do século XX, início da República, fica bastante forte, então, um discurso de branqueamento da população brasileira, que já vai acontecer a partir do final do século XIX, com a vinda de diversos imigrantes para o Brasil, e o objetivo principal era branquear a nossa população, tornar ela muito mais parecida com os europeus, porque aí ia ter todo o ideal de progresso, de superioridade física e mental. E se dizia, inclusive, que até 2012 a população brasileira estaria totalmente branqueada. Mas a partir da década de 30, nós temos um outro discurso que vai ficar muito conhecido através do livro Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire. Gilberto Freire vai falar que a gente, então, é uma nação divinamente mestiça e que a miscigenação aqui transformou o Brasil num paraíso racial, e através deste livro dele é que vai nascer essa teoria, esse discurso da democracia racial que o Brasil vivia, porque aqui a escravidão foi branda, porque aqui a relação entre senhores e escravizados era uma relação mais fraterna. É pura falácia, né? E esse discurso, ele favorecia também o ideal de integração nacional que estava nascendo a partir da Revolução de 30 do Getúlio Vargas, né? Ele queria, então, que a nossa sociedade fosse uma sociedade homogênea, tivesse uma cultura igual e também fisicamente, né? Então, quando a gente fala que todo mundo é mestiço, que a miscigenação ocorreu aqui de forma bem natural, se apagam todas as tensões e desigualdades raciais e culturais que poderiam acontecer, que era pregoado internacionalmente que o Brasil vivia uma situação racial idílica, de paraíso. E isso que provocou, então, a pesquisa da Unesco aqui no Brasil. Então, a Unesco vai financiar esse projeto gigantesco e vão ser chamados vários intelectuais de nome brasileiros, como Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, Roger Bastides. Mas o que se pretendia? A Unesco pretendia usar o Brasil como uma propaganda. Bom, se no Brasil existe democracia racial, se todo mundo vive de boa, diferentes etnias, culturas, raças, povos, isso é possível em qualquer lugar do mundo, minha gente. Vamos usar o Brasil como propaganda. E esse era o objetivo deles. Eles se esforçaram para que isso acontecesse, né? Eles esperavam, como diz neste livro aqui, O Negro no Mundo dos Brancos, do Florestan Fernandes, eles tinham uma expectativa pelo elogio da mestiçagem e enfatizar a possibilidade do convívio harmonioso. Mas o que se verificou nesta pesquisa é que, na verdade, o Brasil não vivia nada disso. Tá? Desde a abolição da escravidão, a população negra ela não foi integrada na sociedade brasileira. Então, ela vivia uma situação que ela estava fora da estrutura social e econômica, ela não participava, vivia de subempregos, educacionalmente, politicamente e juridicamente. A população negra estava aquém do Brasil, ela não estava integrada. E então a Unesco, ela não conseguiu usar o Brasil como propaganda, mas todos os estudos que foram produzidos na década de 50, eles vão então enfatizar essa situação de desigualdade social e eles continuam muito atuais. Então, nós não vivemos uma democracia racial, muito pelo contrário, nós vivemos o genocídio da população brasileira, da população negra, preta e periférica, e nós vivemos uma situação em que o Estado está matando, né? A população negra está sendo exterminada e excluída sistematicamente desde a abolição e com a anuência do Estado. O Estado usa as suas ferramentas, as suas estruturas, as suas instituições para matar e excluir. Então, segundo esse texto, O Negro no Mundo dos Brancos, do Florestan Fernandes, né? A miscigenação vai promover uma maior visibilidade dessa população mestiça, preta, parda, mas isso não vai significar mudanças estruturais da vida dessa população, ela não vai ser integrada. Então, quando se apropriam, né, culturalmente, aceitam, toleram culturalmente as manifestações da população negra, da população mestiça, isso não significa uma mudança estrutural da vida dessas pessoas. Então, como alcançar a democracia? Como dizer que vivemos numa democracia se a maior parte da população que é pobre também é preta e parda? Se a maior parte da população carcerária hoje é preta e parda? Se a maior parte da população hoje trabalha na escala 6x1 é preta e parda? Então, o Brasil não alcançou a democracia porque, para você se integrar socialmente na sociedade brasileira, você precisa se branquear, atingir os ideais, os padrões sociais, culturais e estéticos da branquitude. E aí, você conhecia essa história da Unesco? O que você achou?